Olá, sou o ambientalista João das Águas, da Patrulha das Águas. A Patrulha das Águas é uma entidade fundada em 1990, uma entidade de proteção, defesa ambiental, defesa das águas, e que está num momento muito importante, porque apresenta para o Brasil, para o mundo, uma estratégia de gestão pelas águas. Desde o nosso grande oceano, que temos problemas enormes com aquecimento global, com todos os grandes impactos, até as questões ligadas à sua casa. Então, nós temos erros graves de concepção e de gestão das cidades brasileiras, do país, dos estados. Primeiro, nós temos legislação que condiciona, exige que se gerencie pelas águas. Os planos de bacia, o Plano Nacional de Recurso Hídrico e tantas outras no nível federal e estadual. Mas isso não ocorre. Portanto, no Programa Internacional Cidade Mais, uma grande revolução sustentável proposto para as cidades brasileiras, a gestão pelas águas é absolutamente fundamental. Gestão pelas águas é gestão primária de território. Ou seja, o primeiro tipo é a gestão básica de qualquer território, seja área urbana ou rural. Um outro desafio das cidades brasileiras é gerenciar pensando no urbano e no rural. Normalmente nós pensamos só no urbano. Esse é um grande desafio. Então, a bacia amazônica são todos os municípios, todos os rios que estão nessa bacia. A bacia do Tocantins, a bacia do Atlântico Norte, são todos os rios que vão direto para o mar, né? A bacia do São Francisco, nosso grande São Francisco, o Atlântico Trecho Leste, mesma coisa. A gigantesca bacia do Paraná, que envolve vários estados, do Uruguai, e aí o trecho Sudeste. Então, o nosso país, tecnicamente, cientificamente, deveria ser gerenciado dessa forma. Esse é o modelo de gestão das cidades, que por sua vez está relacionado com os serviços públicos, que vai contribuir ou não para a preservação das nossas águas. Então, esse é o nosso grande desafio. Então, esse desafio de repensar o Brasil a partir da educação, a partir da organização social e a partir das águas enquanto gestão de território é absolutamente fundamental. Então, ao não fazermos isso, não preservamos as águas, não evitamos a enchente, não evitamos a contaminação e o assoreamento e a poluição dos corpos hídricos de diferentes tamanhos e situações. Então, faz-se necessário, é técnico, é científico, a gestão pelas águas. É exatamente aí onde a Patrulha das Águas se especializou. Nós estamos aqui, desenvolvemos toda uma tecnologia de gestão na bacia do Rio Tibagi. Em Londrina, na cidade de Londrina, a bacia do Rio Tibagi. A bacia do Rio Tibagi é um afluente do Paranapanema, que por sua vez é o maior afluente da bacia do Paraná. Tudo isso aqui é a bacia do Paraná, que envolve os estados do Mato Grosso, Paraná, Mato Grosso do Sul, Goiás, um pedaço, Minas Gerais, São Paulo. Então, tudo isso é a grande bacia do Paraná. Bacia do Paraná que vai para o mar através da bacia do Prata. Para que a gente possa preservar as nossas águas, a gente tem que pensar toda esta região. Isso não é um desejo, isso é uma necessidade técnica, legal, amparada por ampla legislação, e nós temos então os planos de bacia, os comitês de bacia, os estudos. Mas aonde está o equívoco? Na verdade, falta complementar, porque os estudos trata-se de regiões gigantescas. Vocês imaginem aqui a região do Paraná. São milhares de municípios. E então a coisa fica muito grande e acaba que a gente não tem essa dimensão de que precisa começar no nosso território, na nossa casa, no nosso bueiro. Então esse é o desafio de como repensar as cidades a partir da sua casa, a partir do seu bueiro, a partir da sua rua.
Então, durante anos, nós estamos desenvolvendo essa tecnologia de gestão pelas águas num país com muitos rios. Então nós temos uma necessidade gigantesca, olha só, de preservarmos essas águas, seja na área urbana ou rural. E para que façamos isso de forma técnica, científica, precisamos gerenciar pelas bacias e microbacias, como já foi aqui falado. Então, a nossa especialidade em pensar o seu imóvel, a sua vida e a relação disso com a água é que nos habilita a sugerir, propor parcerias com o Google, com os estados, com os municípios, para que a gente possa nos georreferenciar, nos repensar a partir dessas águas, a partir das microbacias. Então aqui, por exemplo, uma proposta para a cidade de Londrina, para preservar o nosso lago Igapó. Então, preservar rios urbanos é um exercício de ciência, é um exercício de gestão especializada, gestão eficaz, gestão educacional. Então, essa estratégia de gestão, ela começa então na grande bacia do Paraná, bacia do Paranapanema, do Tibagi, Três Bocas, Cambezinho e finalmente chega na microbacia. E na microbacia, então, aí nós teremos que ter dados. Quais são os dados? Quantas pessoas moram? Quantas árvores tem? Quantos bueiros tem? Então, nos especializamos em compreender a cidade e propor ações a partir de um modelo técnico, científico, na qual a gente imagina que precisamos sinalizar, criar sinalização ambiental, ter dados de todo tipo de equipamento, dos imóveis, das áreas permeáveis, e aí sim, a partir disso, você planeja a microbacia que então vai por escala até chegar na grande bacia do Paraná. Isto é ciência. A gente imagina que o Google possa ser um grande parceiro nesse processo. Nós vamos mostrar como isso precisa acontecer. Grandes instituições precisam se unir. O governo federal, o governo dos estados e os municípios, nessa nova forma de compreender a cidade, de resolver questões diversas das cidades, questões gravíssimas, e repensar a partir de um processo educacional. Só que esse processo ele tem que chegar na casa da pessoa. É exatamente na microbacia. É a menor área da grande bacia do Paraná, né? Por exemplo, é a microbacia que está na tela aqui agora do Água Fresca. Mas mesmo essa microbacia ainda é muito grande. Então a gente divide em áreas menores ainda, que nós chamamos de subgerência. Então uma gerência, uma macrogerência, gerência e subgerência. Nós estamos apontando o que há de mais moderno no mundo em estratégia de gestão urbana ambiental. Uma gestão absolutamente necessária num país com muita água, mas com graves problemas também em determinadas regiões de conservação e de volume de água, de qualidade de água. Então esse esforço que precisa ser feito com as instituições de tecnologias. Então a gente ter, por exemplo, qual o caminho da minha casa até a sua casa? Igual o Google Maps faz, por exemplo. Qual é o caminho da minha casa até a sua casa pelas águas? A gente está desenvolvendo coisas bacanas nesse sentido. E gostaria da parceria com o Google, da parceria com instituições, para que a gente pudesse implementar essas ideias transformadoras. Pois é, retomando então, qual a ligação, qual é o caminho das águas entre a Catedral de Londrina e a Catedral de Maringá? Quais rios ela percorre? Então vamos dar uma olhada rapidamente para a gente ver. Começa então a Catedral de Londrina, Córrego do Leme, que é o centro da cidade, né? E assim ele vai percorrendo todo esse Rio Três Bocas, Tibagi, Paranapanema, Rio Paraná. Daí ele volta, sobe pelo Rio Ivaí, né?
já lá em Maringá, o rio da região de Maringá, e vem até chegar em Maringá. Esse é o caminho das águas. Que tal se o Google fizer isso, igual faz o caminho das estradas, o caminho para o passeio, para a bicicleta, que a gente tenha o caminho das águas. E mesmo dentro da cidade. Dentro de Londrina, por exemplo, entre a Catedral de Londrina e o Shopping Norte, qual é o caminho? Então a gente vê que você sai então da Catedral, do Córrego do Leme, né, que é o Córrego da Catedral, vem pelo Ribeirão Cambezinho, pega o Três Bocas, Rio Tibagi, aí volta pelo Jacutinga, Coati, e aí finalmente chega no Shopping Norte. Então esse é um desafio pedagógico, é um desafio de valorizar os recursos hídricos, o patrimônio natural, que a gente precisa fazer. É uma forma científica, técnica, moderna, que transformaria o Brasil num case, num referencial de águas preservadas, de educação para a cidadania, de dados sobre os córregos, os rios, todos os grandes e pequenos rios do Brasil, e a ligação de um município com o outro pelas águas. O caminho das águas. É isso que a gente propõe para o Google, para você cidadão, para você empresário, para você prefeito, governador. De que forma repensar o Brasil completamente a partir da preservação das suas águas? A ligação entre os municípios, né? Os municípios do sul do Brasil, por exemplo, quais riachos, quais rios passam em cada município desse? E assim vai, né? Então, esse é um grande desafio de ciência gerencial, de educação, de mobilização, necessário, legal, absolutamente fundamental para a conservação desse enorme patrimônio. A gente espera o apoio. Nós, da Patrulha das Águas, fundada em 1990, eu, ambientalista João das Águas, que tivemos a oportunidade de desenvolver o mais versátil barco do mundo, o barco múltiplo Londrina 80. Qual que é o caminho que você faria entre a sua cidade, a sua rua e a próxima cidade pelas águas? Vamos fazer isso. Vamos disponibilizar isso para a população. Vamos repensar a cidade a partir dessa perspectiva, como propõe o Programa Internacional Cidade Mais. A gestão a partir das grandes bacias, das microbacias e da subgerência, onde num processo educacional nós teríamos o professor de cidade, nós teríamos então todo tipo de dado, de bueiro, de arborização, de drenagem, de IPTU, de arrecadação, de educação, de número de moradores, de conservação do solo, de filtro no bueiro, utilizando a nova economia, economia criativa, colaborativa, enfim. Estamos preparados para uma grande transformação brasileira, para uma grande forma de repensar o nosso país, a ligação da questão ambiental com a questão social, com o desenvolvimento, com a conservação dos solos, com a limpeza urbana, com a redução da enchente, enfim, ciência gerencial pura, utilizando os equipamentos que aí já estão, disponibilizando, facilitando, junto com grandes corporações que certamente têm interesse na promoção e no desenvolvimento do nosso Brasil. Junte-se a nós, a Patrulha das Águas, ao Programa Internacional Cidade Mais, que repensa a cidade a partir desses eixos da cidade educadora, da gestão pelas águas, da nova economia do compartilhamento, de uma visão científica, humanística, de cultura de paz e de desenvolvimento plano. Sabemos o que fazer e como fazer. Precisamos da sua ajuda, precisamos da sua parceria. São anos, décadas de estudo, pensando o território, contribuindo, estudando, pesquisando para propor as mais modernas e inteligentes estratégias para a gestão das nossas cidades, do nosso Brasil. Junte-se a nós. Junte-se a nós. Um telefone de contato é 439-9993-7583 ou www.picmais.com.br.
PIC de Programa Internacional Cidade mais de mobilizadora ambiental inteligente e segura. Essa é a contribuição do ambientalista João das Águas, da Patrulha das Águas e todos os seus colaboradores para a gestão técnica, humana e científica das cidades brasileiras. Queremos o apoio de todos e precisamos